Fala, minha rapaziada do Jornal dos Esportes. Mais um convidado do mundo da bola. Agora estamos aqui com o João Carlos, ex-jogador profissional e agora gestor, né? Tomando conta da GC Soccer. Muito obrigado por falar com a gente. João, dê seu bom dia para o pessoal que está assistindo. Bom dia, meus amigos, telespectadores. É muito bom estar com o Jornal dos Esportes aqui e fique à vontade para fazer as perguntas aí. Boa, boa. Eu gosto de começar lá do início, relembrando as origens. A gente até estava conversando aqui no off. Você é cria de Realengo, morou muito tempo em Bangu, jogou no Bangu também. Cara, como foi esse início de contato com bola criança ainda? Você jogava muito na rua, você jogava muito nos clubes. Como foi esse início no futebol? Então, eu nasci em Realengo, mas sou cria de Bangu mesmo. Então, sou nascido e criado em Bangu. Eu só fui no hospital em Realengo mesmo. Então, como eu tinha um irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, né, 4 anos. Ele já jogava bola, futebol de salão no Bangu. Então, assim que eu fiz 5 anos de idade, meu pai já levava meu irmão para treinar no Bangu Futsal. E com 5 anos de idade ele já começou a me levar para treinar futebol de salão também no Bangu. Então eu comecei muito cedo, né, cara? Então a gente ficou naquele futebol de salão e aquelas peladinhas ali em Bangu, ali no AP de Bangu. Então a gente ficou com futebol de rua e futebol de salão. E foi crescendo até que chegou o ponto que virou muito profissional, que eu do Bangu eu fui com 10 para 11 anos pro Vasco, e aí acabou as peladas, né? Meu irmão me proibia, meu pai me proibia, e aí eu virei o foco ali quando eu fui pro Vasco. Boa. E assim, você foi muito cedo para o Vasco, e você até comentou que os seus pais, o seu pai, né, e o seu irmão te proibiam jogar na rua. Mas como foi para você descobrir, tipo assim, cara, eu acho que dá para eu ser profissional realmente de futebol? Ou você não via aquilo ainda como um sonho tolão e só queria jogar bola? Cara, se eu falar que eu, com 5 ou 6 anos de idade, percebi do meu talento, isso é impossível, né? Isso aí eu estaria mentindo. Então, ali para mim, dos 5 aos 8 anos, 9, ele era pura diversão. Eu gostava muito de jogar bola, eu gostava muito de assistir meu irmão jogar. Meu irmão tinha muita qualidade, então era gostoso assistir ele, né? Porque ele era diferente de mim, não era um zagueiro, era um meia, um número 10 canhoto, então gostava de dar uma caneta, então aquilo era diversão tanto jogar e tanto acompanhar o meu irmão. Então, acho que aos 10 para os 11 anos que eu fui para o Vasco, e como minha família toda era vascaína, meu pai era Vasco, então aquilo ali mexeu muito com o meu sonho. Eu falei, eu acho que agora dá, então agora eu vou entrar nesse foco e tentar realizar não só o meu sonho, como da minha família, né, de ser profissional pelo Vasco. Boa. E, cara, eu quero que você fale justamente agora desse período no Vasco, né? Você chegou muito cedo no Vasco, né? Foram muitos anos lá no Gigante da Colina. Como foi? Você contou que era o time de coração de grande parte da sua família. Você se sentia representando o sonho da sua família vestindo a camisa do Vasco? Isso Exato, antes de ser de profissional. exatamente isso. Isso antes do profissional que eu falei. Com 11 anos, aí já virou para mim, na minha cabeça, que eu estava realizando um sonho não só meu, como dos meus irmãos, dos meus primos. A maioria dos meus primos também é Vasco. E do meu pai, que hoje é falecido, mas meu pai era muito vascaíno. Então, aquilo ali mexia muito comigo. Então, cada ano que passava, o foco aumentava, que eu queria realmente realizar não só o meu sonho, como da minha família. Boa, boa. Nesse período no Vasco, o Eurico estava lá. Como foi conviver com o Eurico Miranda, cara? É uma personalidade única no futebol. É uma personalidade única, é difícil, e confesso que muitas vezes senti um pouco de medo por ser muito jovem. Então, na época que eu subi profissional, com 17 para 18 anos, né, ficava naquela transição, subia e descia só para jogar nos juniores. Então, quando batia de frente com ele, ou quando ele ia no vestiário fazer reunião, dava aquele frio na barriga, porque era um cara muito sério, sempre tentava com aquele charuto ali, dando aquele esporro na molecada, né? E eu tenho até o episódio depois quando eu fui embora, né, para ser vendido, que eu recebi a proposta do CSK, né, da Bulgária. Foi muito complicado essa reunião, porque eu tive que ficar realmente frente a frente com ele, numa sala fechada, né, e ele fumando aquele charutão, e ele me chamou de maluco. Quando aos 19 para 20 anos, eu ia fazer 20 anos, eu falei que tinha uma proposta de fora, ele me xingou, ele falou, você tá maluco?
Você joga com o melhor do mundo, que é com o Romário, você está no Vasco, no melhor clube do mundo, você quer sair agora, muito novo. Eu falei, pô, Eurico, eu tô me sentindo desvalorizado pelo salário, né? Alguns jogadores chegando, alguns zagueiros chegando, ganhando muito mais que eu. Ele falou, não, eu vou aumentar seu salário, mas se você quiser ir, aí é contigo. E assoprou o charuto na minha cara e acabou a conversa. Então, aquele dia ali foi muito complicado conversar com ele pessoalmente, né, cara, numa sala fechada. Pô, que história maravilhosa, cara. E assim, no Largo Charuto, ficou a reunião toda lá fumando charuto. Pô, a reunião, todo aquele charuto, aquele cheiro forte, né? E ele me olhando com sério, porque o time realmente, em 2001 e 2002 do Vasco, era por muita estrela, muito bom, era Juninho, Felipe, Romário, Euler. Então eu jogava realmente com várias estrelas. E num ponto ele tinha razão, eu estava arriscando, né? Sair do Vasco para um campeonato que não estava na mídia, não era um campeonato conhecido. Era um risco meu. Um ponto ele tinha razão, mas eu tinha a minha razão de ser desvalorizado ali, por ter muito tempo de Vasco, por ser da base cria do Vasco. Eu tinha um salário muito abaixo, muito defasado, comparado aos zagueiros que eram reservas na época, na minha posição. Então foi por isso que eu tomei essa decisão de querer sair nesse momento. Perfeito. E agora, já pegando esse gancho, né? Você foi para a Bulgária jogar no CSKA Sofia, correto? Como Isso. foi atravessar o mundo, cara, para jogar bola? Você chegou a imaginar um momento que poderia jogar na Europa, jogar na Bulgária da vida, assim? Porque é um país que não está no grande centro do futebol, né? Até o Eurico falou isso na reunião. Mas como foi para você desbloquear esse país através do seu futebol? Cara, eu confesso que foi muito difícil, cara. A primeira temporada lá foi muito difícil. Porque atravessar o oceano sem celular, sem falar o idioma. Então, chegar lá, o pessoal só falava búlgaro. E eu também não falava inglês, não falava nada, somente português. Então, chegar numa cultura totalmente diferente, saindo do comunismo. Então, o país, na época, era muito feio, era visto como um país de guerra mesmo. Então, tu olhava os prédios assim, os prédios estranhos, sabe? Mas por dentro, muito bonitos. Mas como eu tinha que andar com um tradutor para cima e para baixo, aquilo ali me incomodava um pouco. E eu acho que os primeiros 6 meses, o que realmente me deixou confortável ou me aliviou um pouco nessa pressão, foi porque a gente jogou 13 jogos e ganhamos 13, foram 13 vitórias. Então tinha até o recorde lá, que na nossa época a gente bateu esse recorde, que ninguém tinha conseguido na Bulgária, 13 vitórias seguidas. Então, como tinha um bicho e era tudo em dinheiro, aquilo ali me alegrava um pouco, de poder mandar dinheiro para o Brasil, de poder fazer umas compras legais que eu não poderia fazer aqui, quando jogava no Vasco. Então, eu acho que essas 13 vitórias seguidas me deu um alívio, porque realmente foi muito difícil. E principalmente quando chegou o primeiro inverno, né? Porque eu cheguei no verão, no começo da temporada lá, que é no verão, né? E quando chegou novembro para dezembro ali, que aí apertou mais ainda a saudade de pensar o que eu estou fazendo aqui, que eu acho que o Eurico tinha razão, que eu tinha que estar lá no verão no Brasil jogando no Vasco, os craques, mas ali eu fui firme, graças a Deus eu tive uma base muito forte, que é a minha família, então meu pai, quando eu ligava, que eu ligava uma vez por semana, por ser muito caro, então não tinha esse celular de ligar hoje de vídeo, tudo de graça. Então meu pai falou, fica aí, você foi pelo teu sonho, minha mãe, meus irmãos falaram, fica aí que foi pelo teu sonho. Então a base me segurou muito ali, porque o primeiro inverno foi muito difícil, cara. Boa, boa. E realmente a grande dificuldade do profissional, né? É os bastidores, o que o pessoal não vê, que são essa luta diária de se manter em um outro país, numa outra cultura, numa outra realidade. O quanto isso é difícil, né, para um profissional ter cabeça ainda de entrar em campo e performar em alto nível, né? Não, com certeza, cara. É muito difícil, porque eu acho que as pessoas só vê o final, né? O final da corrida. O trajeto dela ninguém vê. As dificuldades que a gente passa, só a nossa família mesmo, só nossos amigos próximos que conseguem enxergar essa dificuldade. Porque quem está de fora acha que foi muito fácil ou que ele deu sorte. Então, é o que mais você escuta quando você realiza seus sonhos de ter uma qualidade de vida boa, de ser um jogador profissional. É o que você escuta é que você deu sorte, porque eles não vê a sua caminhada, não vê todo esse frio, todo esse perrengue que você passou. Mas é normal, você tem que ter uma cabeça forte, e graças a Deus eu tinha uma base forte, como eu falei, uma família forte que me apoiava.
E graças a Deus tudo deu certo nessa caminhada lá fora. Perfeito. E agora, já pegando a outra passagem em outro time, né, europeu, me corrija se estiver errado, tá bom? Você foi Ah, para a Bélgica, correto? isso. Aí foi jogar no Lokeren? Lokeren. Lokeren. Aí você Isso. ficou por 4 anos lá, né, de primeira Isso. passagem, e Isso. depois foi para o Ghent. Ficou 3 anos no Genk. Ghent. Genk. Com K. Perfeito. Porque aí tem um Gent também com T. Eu fui pro Genk. Boa. E, cara, esse foi o seu auge mesmo, técnico? Falando tecnicamente, você estava no seu prime? Cara, foi o meu auge, cara. Eu, tipo assim, todo jogador tem aquela fase que é muito ruim, que tudo dá errado, e tem aquela fase que tudo dá certo. Então eu estava muito bem no Lokeren, muito bem. Sendo que quando eu cheguei no Genk, eu peguei uma confiança, tipo assim, uma aura surreal que tudo dava certo. Além de eu continuar jogando muito bem, as coisas davam certo, as bolas estavam vindo em mim. De tanto que na primeira temporada eu fiz 12 gols. Eu fui campeão da Copa sendo o artilheiro do meu time. Então, tipo assim, eu tinha atacante no meu time no Genk da seleção brasileira, que era o Marvin Obundime, que eu fiz 7 gols na Copa e ele fez 4. Então, tipo assim, era uma fase muito auge. Então, como o primeiro ano eu fui muito bem e fazendo muitos gols, aquilo ali foi fácil dar continuidade. Eu tive muitas propostas para sair do Genk, ainda consegui ficar mais um ano, o presidente ainda conseguiu me segurar, até que veio o Anze da Rússia, que foi quase impossível me segurar ali na Bélgica. Pô, eu vou falar do Anze, seu próximo passo, mas vamos. O futebol belga, você ficou por 7 anos lá, então tem muita história para contar, com É, certeza. muita Então, história. assim, como foi jogar tanto tempo assim na Bélgica, que a gente sabe, hoje a gente vê a geração belga, né, que Uhum. rendeu os frutos, e você pegou eles no início, né? Então, assim, como foi jogar no futebol que pode se dizer um pouco mais brasileiro ali da Europa? Cara, o período que eu fui para lá foi um período de uma qualidade, não que não tenha essa temporada, 2 temporadas passadas, mas a minha temporada realmente foi muito forte, a minha passagem na Bélgica. Porque como você falou, eu peguei essa geração toda no começo, então todos esses jogadores, Lukaku, Vicente Kompany, pô, não falo nem do Kevin, nem do Courtois, que era muito jovem, mas uns jogadores um pouco acima deles, Vertonghen, esses caras todos eu peguei no início, então eu jogava contra todos eles. Então, as equipes belgas realmente era muito forte. Então, a qualidade, a disputa do campeonato era muito acirrada, era um nível muito alto nessa época. Então, para mim foi uma experiência incrível nos primeiros anos ali na Bélgica. Boa, boa. E você, o Kevin, para quem não sabe, é o De Bruyne que ele está falando. Cara, e como foi jogar com ele, cara? Cara, eu falo para os amigos meus que eu tenho intimidade, né? Porque, tipo assim, não é demagogia, não é falta de humildade. Quando eu falo, cara, não é que eu joguei com eles jogaram comigo. Aí os caras, pô, os caras são monstros. Eu falei, eu sei, cara, mas eu não consigo. Tipo assim, é Courtois e é De Bruyne. Pra mim é Kevin e Thibaut. Porque eu peguei esse menino com 16 anos subindo profissional. E eu já tinha 28 para 29, capitão do time, e eu recebi ele como meus amigos. Então a gente ficou realmente muito próximo. Então quando eu falo, eu não consigo falar De Bruyne, eu falo só Kevin, eu falo Thibaut, os caras, quem é? Aí quando eu falo, pô, tu jogou com eles? Eu falei, não, eles jogaram comigo. É uma brincadeira, sadia, mas é que é verdade. Foi uma experiência boa, porque, cara, não só eles, porque subiram 4 na época, né, cara? Então eu tratava os 4 da melhor forma. Porque eu acho que um capitão na Europa é muito diferente de um capitão no Brasil. Eu acho que só quem jogou lá fora e foi capitão sabe disso. A gente tem uma responsabilidade ali muito grande. Não é só de falar, é de organizar o vestiário, é de chegar no treinador e pedir uma folga, e faltar isso, faltar aquilo. E você ia poder almoçar e todo mundo só levanta se você levantar, todo mundo só come se você comer. Então, tipo assim, é uma forma. Eu não sei se ainda é assim, mas na minha época era uma forma muito respeitosa na Europa. Então, os caras respeitam muito o capitão. Então, quando esses meninos subiram, eu tratei ele da melhor forma possível. Não só eles, subiram mais dois. Infelizmente, os dois não tiveram o mesmo sucesso do Courtois e do De Bruyne, mas eu fico muito feliz, né, cara? Porque tu joga com um menino de 16, 17 anos, aí eles estreiam no profissional ao teu lado, aí você passa a confiança para eles, e depois vê o menino explodir, vê o seu melhor goleiro do mundo, o seu melhor meia do mundo, ganhou tudo que disputou. Então, para mim, é uma alegria enorme, né, cara? Boa. E assim, eu pegar um corte de outro jogador, o Romário falava muito que quando subia na seleção, né, para os mais novos, tinha que pegar cafezinho, tinha que fazer as vontades. Eles fizeram isso para você, capitão do time? Olha só, moleque.
pega lá o negócio para mim, mais respeito ao mais velho, ou não teve isso, não? Cara, tinha muito isso, mas muito mais respeito. Tipo, na nossa época, não só aqui que o Romário fazia, eu vi ele fazer muito, não fez comigo quando eu subi profissional do Vasco, mas fazia com muitos, né? E quando ele chegava no vestiário também, a gente baixava a cabeça, porque tinha aquele um respeito e um pouquinho de Sim. medo também, né? Porque o cara era muito grande, era campeão do mundo, era um dos melhores do mundo, então era difícil. E com ele, a gente descontava um pouco que a gente passou no Vasco, né? Então, mas na mesma forma, na mesma hora, a gente pedia para pegar uma chuteira, eles pegavam do mesmo jeito. E eu tinha até a brincadeira que eu sempre fiz lá, pô, na Bélgica, quando eu era capitão. Eu fazia antes, mas quando eu era capitão, o pessoal respeitava mais, de pedir para os meninos que subia sempre ir no sempre falar com o treinador antes do treino. Mas era mentira, o treinador já me conhecia. Então, quando ele subia, eu falava, Kevin, vá lá no vestiário que o Vran quer falar com você. Aí chegava no vestiário e falou: quem te mandou aqui? Falou: não, já chegava com medo, os meninos de 16, 17 anos. Não, o João Carlos mandou aqui. Falei: porra, sempre ele. Não mandei nada, não, pode voltar para treinar. Tipo assim, eu tinha essa mania de fazer não só com eles, mas com todos, porque a minha palavra ali, como capitão, era muito forte. A palavra de um capitão na Europa é muito forte. Então as pessoas nunca vão imaginar que você está mentindo. Então eu fazia as coisas com respeito, pedia sim para pegar a chuteira, pedia assim, não para limpar, né? Mas para pegar a chuteira, para pegar algum colete ou alguma coisa. E eles sempre foram de boa, cara. Não, isso faz parte, né, do amadurecimento também, né, do respeito ao Claro, mais velho. Essa resenha do futebol é muito gostosa. A gente sabe que claro, não tem maldade ali, é mais claro. para resenha. E é bom você ter esse momento de viver, de mandar o que você já passou lá atrás tendo que fazer, né? Não, isso é gostoso, cara. Isso é gostoso. O meu filho hoje joga bola também. Eu falei, você não vai pegar essa época, porque hoje você não vai conseguir mandar um menino mais novo que você buscar nada, até porque você não pega. Porque a situação hoje mudou, né? Sim. Parece que é um desrespeito quando você manda um menino mais jovem pegar uma chuteira, ele vai falar, pega você. Então, aquilo que você passou, poder fazer depois, eu acho que aquilo ali não que te deixa mais forte ou maior, ele simplesmente te dá uma alegria de falar, porra, aí que fizeram comigo, eu vou fazer com esse moleque aqui, cara. Falei, ó, vai lá na musculação lá, cara, que eu esqueci minha blusa, em vez de eu ir lá levantar, vai lá pegar minha blusa lá que eu esqueci lá, e ele levantar de boa, ia pegar e tu ficava rindo no final. Aquilo ali é legal fazer, cara. Essa resenha é muito boa, essa resenha é muito boa. Muito, muito. Cara, e com o Thibaut, não é o Courtois, é com o Thibaut. Cara, ele já era diferente demais, assim, com 16, com 17 anos, cara. Cara, é muito diferente. Eu vou te dar exemplo da estreia dos dois, comparando a estreia dos dois. Porque o Kevin hoje, você vai, pô, o melhor meia do mundo, muito diferenciado. Ele já chegou muito diferente ali. Sendo que o Courtois, o que impressionou não foi só a qualidade dele, foi a personalidade dele. Porque o Kevin estreou com 17 anos já, porque ele é um ano mais velho do que o Courtois. E o Courtois estreou com 16 anos, cara. E 16 anos, eu me coloco no lugar das pessoas, que eu com 28 para 29, eu falei, cara, eu com 16 anos, eu não lembro de ter essa personalidade toda. Então ele já subia, cara. Tipo assim, vou dar um exemplo de escanteio ou de falta. A bola subia um pouco mais de 2 metros, ele já vinha gritando eu, com 16 anos, já tirava a gente como zagueiro da frente e agarrava a bola, não dava soco, já encaixava. Então aquilo realmente ali me surpreendeu por jogar muito perto dele. Então o Kevin tinha muita qualidade, mas eu não via tanto talento de ele ser o Kevin De Bruyne que é hoje. Mas o Courtois te dava a esperança de ser o Courtois que ele é hoje, o melhor goleiro do mundo, porque com 16 anos eu nunca vi ninguém com a personalidade que ele realmente subiu profissional, cara. Boa. E assim, dá para ver realmente que o início de carreira do Courtois não teve essa altas e baixas, né? Foi só ascensão o tempo todo. O do De Bruyne deu essa oscilada e depois, quando atingiu o teto do talento, esquece. Exatamente isso. Ele conseguiu manter o mesmo nível, 16 anos até hoje. É um cara muito focado, tem uma base muito forte, um pai que realmente fica no pé dele. Eu fui levar sempre com o pai dele depois dos jogos, e na Europa tem essa mania, perdendo ou ganhando, você tem que ir numa salinha, tem que ficar no mínimo 1 hora com a família ali, para entrosar as famílias, até entrosar o grupo, independente do resultado. Então eu sempre falava com o pai dele que ele parecia o meu pai, porque ficava no pé dele sempre, me perguntando as coisas, se ele estava treinando bem, se ele não estava. Eu falei, não, teu menino é fantástico, muito profissional, então aquele negócio ali é legal. Então eu acho que
Esse é um dos motivos que ele ficou numa linha só até hoje, porque ele teve uma cobrança muito forte, então ele aprendeu a viver com uma cobrança muito forte, de ser sempre focado e vai até o final da carreira desse jeito. Perfeito, perfeito. Agora, passando da Bélgica, né? Você já antecipou ali, você foi para a Rússia. Aí você jogou por 2 clubes na Rússia. Cara, o que te fez trocar de um país que você já estava acostumado com futebol, você já tinha um reconhecimento nacional? O que te fez passar para a Rússia? Cara, eu não posso mentir, né? Pessoas me conhecem, pessoas jogaram comigo. A primeira atração foi o dinheiro, isso aí é fato. Não tem como comparar uma Rússia com uma Bélgica depois de 7 anos quase. E eu peguei o passaporte belga, eu estava cogitado a pegar a seleção belga. Eu tinha um treinador, o Jorge Lakers, que me amava, que jogou comigo me treinou, né, no Lokeren, que tinha assumido a seleção. Então, muita gente me chamou de maluco, o que você vai fazer lá? Pô, tá cogitado aí pra seleção, tua família toda estruturada. Porra, você é capitão aqui, manda e desmanda no time. Então foi decisão difícil, sendo que quando você vê questão de valores, que é uma diferença muito grande, você bota na balança teus filhos, tua família, tua aposentadoria. Então aquilo ali realmente pesou muito. E eu conversei com a minha família, cheguei em casa, falei com a minha esposa a situação, e ela, graças a Deus, está comigo desde 14 anos de idade. Então ela passou toda essa trajetória. Ela falou: não, a gente vai ficar aqui. Se não der certo, tu volta. Se der certo, nós vamos com você para lá. Então me deu força. Eu fui e falei: ah, então eu vou para lá, deixar minha família aqui. Meus filhos estavam na escola, na Bélgica, na época. Fui os primeiros 6 meses lá. Se não desse certo, eu voltaria, porque eu tinha um nome muito forte na Bélgica nessa época. Então, se eu não voltasse para o Genk, eu voltaria para outra equipe, com certeza. Pô, mas graças a Deus, pô, quando eu cheguei lá, eu vivi um sonho, né? Os primeiros meses ali, pô, chegando gente como pô, Roberto Carlos, Tardelli, Jusilei. Então, aquilo ali foi coisa de Deus mesmo, cara. Foi uma coisa sem esperar, uma coisa que eu já tinha 29 para 30, eu já estava me programando todo para ficar na Bélgica. Eu tinha acabado de comprar uma casa, meus filhos bem, todo mundo com passaporte. Então, aquela proposta ali foi de Deus e eu abracei e graças a Deus deu muito certo, cara. E depois você foi para o Spartak Moscou, correto? Correto. Outra história também, porra, meio que engraçada, mas história de Deus também, porque essa do Anze aí, os caras vieram antes, voltando um pouquinho, quando foi me contratar, botar a proposta na mesa. Os caras falaram de valores, eu já estranhei. Eu falei, pô, é um time que ninguém conhece, não vai me pagar esses valores todos, mas eu vou tentar. Se me der a luva primeiro, eu vou. Então, quando os caras depositaram a luva, aí que eu peguei o avião e fui. Mas quando eles falaram que ia trazer o Roberto Carlos, eu tirei o pé um pouco. Falei, eu acho que os caras estão mentindo. Os valores já são muito acima. Pô, e vai trazer o Roberto Carlos. O Roberto Carlos foi pro Corinthians para encerrar a carreira. O que ele vai fazer na Rússia? Falei, isso aí não é possível. Mas, como a esposa deu esse aval de ficar, se desse errado, eu voltaria normal. Eles vão ficar na Bélgica. Quando eu chego na Turquia, na pré-temporada ainda deles, passo uma semana, segunda semana, estrutura muito ruim. Eu já com a cabeça um trevo, falei, pô, será que eu dei bote errado? Será que as pessoas da Bélgica estavam certas? Que era melhor ficar lá na estrutura que eu tinha e tal. E aí, na terceira semana que eu tô na Turquia, eu abro a Globo.com, tá estampado na cara, Roberto Carlos aceita a proposta do Anze Mahradkala. Eu falei, cara, então era tudo verdade que esse presidente falou. Aí aquilo ali me deu um alívio, né, cara? 3 dias depois, o homem chega e ele já era ídolo, muito ídolo na Turquia, e a gente na Turquia pré-temporada. Quando o cara chega no saguão do hotel, meu Deus do céu, tudo lotado, os turcos lá desesperados, esperando o cara. E eu ali suando frio, né? O ídolo. Falei, cara, que esse cara vai me jogar comigo, cara. Não é possível, né? Pensando. Todo mundo lá gritando Roberto Carlos no saguão. Depois esvaziou, os seguranças esvaziaram o hotel. Ele foi apresentar lá pro time, apresentar todo mundo. Quando ele me olha e vem na minha direção, o único brasileiro, né, cara? O cara vem na tua direção, tu já fica com aquele friozinho na barriga, nervoso, sabe como é que o cara vai te tratar? O cara, pô, um ídolo, pô. Falei, e aí, João, cara, tudo bem? Você é o brasileiro que manda aqui? Eu falei, eu mando nada, filho. Você é que manda. Você é que manda, você que vai mandar e tudo aqui. Ele foi, tipo assim, um cara tão humilde, tão
tão gente boa que ele foi me deixando à vontade já no primeiro dia. Aquela brincadeira dele, aquela risada dele, então ele foi me deixando muito à vontade. E a partir daquele momento que ele chega, a estrutura toda muda. Porque a Adidas vem, o presidente compra os uniformes todos da Adidas, não queria o patrocínio, como ele tinha muito dinheiro, o Suleiman Kerimov. Ele vai na Adidas, compra todo o material da Adidas e no outro dia chega contêineres e contêineres de roupa e vira uma estrutura de time grande de um dia para o outro, só por causa do Roberto Carlos. E foi engraçado que quando a gente vai treinar, aí ele chega e fala, caraca, estrutura boa, hein? Trocou a Bélgica pela Rússia. Eu falei, ô Roberto, com todo respeito, essa estrutura é só por causa de você, porque quando eu cheguei não tinha essa roupa aqui não. E dali a estrutura foi só crescendo, aí me chega Eto'o, chega o Diarra, chega Jusilei, chega Tardelli, aí virou uma família de time grande, e aí a gente viveu 2 anos ali no sonho, né, cara? Pô, jogou só com fera lá, cara. Só com fera. Era só de verdade. Eu acho que o único de mentira ali era eu que eu falava pro chefe, que isso, cara? Falei, não, graças a Deus eu tinha um nome na Bélgica, eu tinha uma estrutura legal na Bélgica, eu era reconhecido na Bélgica, né, cara? Mas os caras eram reconhecidos mundialmente, cara. É. Todos que chegavam ali eram reconhecidos mundialmente. Então, eu falo, cara, só tô com os de verdade agora, ficava brincando com eles. Foi realmente muito legal, cara, participar daquele grupo ali. Boa, boa. Cara, e só pegando esse gancho para a gente encerrar assunto Europa, né? Na verdade, nessa primeira passagem. Cara, o Eto'o é resenha, ele é tranquilão. Como foi? Porque o Camarões era sinistro, né, cara, com a bola no pé. Não, muito sinistro. Fala sinistro com a bola no pé, era difícil quando o Guus Hiddink, que era do Real Madrid, chegou para treinar e ele gostava muito de fazer treino 2 contra 2, 1 contra 1. Porra, quando caía eu contra ele, porra, já sabia. A bola vai passar, ele não. Era um cara muito inteligente, era muito inteligente. Então, 1 contra 1 dele realmente era muito forte. Mas era um cara de resenha, cara. Um cara, porra, muito legal. Já falava portunhol, adorava ficar com brasileiro. Mas um pouco diferente do Roberto, né, cara? O Roberto um pouco mais humilde, um pouco mais. Não um pouco mais humano, eu posso falar. Mas o Eto'o é mais presença. O nego falava que ele é um pouco mais marrento, né? Tipo assim, ele dava moral para todo mundo como o Roberto daria. Tipo assim, se tivesse 100 pessoas, o Roberto fazia questão de atender as 100. O Eto'o, se tivesse 100 pessoas, ele atendia 2, 3 e já saía. Então é estilo de pessoas diferentes, mas os dois eram muito gente boa, cara. Mas o Eto'o um pouco mais marrento, vamos lá na língua da boleiragem, né? Boa, boa. Como eu falei antes, me corrija se estiver errado, não tem problema nenhum. 2015, teve o retorno ou não retorno no Vasco. Cara, o que aconteceu nesse período? Se você puder explicar. Então, voltando um pouquinho, eu saí dali, fui para Spartak, Moscou, né, cara? Uma conversa de supermercado, por isso que eu falei, é uma resenha engraçada também de Deus. Eu morava no mesmo condomínio do Rafael Carioca, que jogou no Sim. Vasco, e do Romulo, que jogou no Vasco também. Então eles já eram muito meus amigos, porque a gente morava no mesmo condomínio e jogava em equipe diferente. Eu no Anzi e ele no Spartak. Aí, depois de 2 anos, o presidente começa a vender os estrangeiros, eu encontro o Rômulo no mercado. O Rômulo fala para mim, pô, a gente tava falando de você lá no treino. Eu falei, falando de mim? Eu falei, cara, o treinador falou que gosta muito de tu. Aí eu falei, pô, mas por que não traz ele? Eu falei, porque o Anzi também tem dinheiro, não sei como é que ele quer sair dentro do mercado. Eu falei, sério, ele gosta muito de mim? Liguei pro meu empresário na época, falei, Alexandre, pega o telefone do Carpe, ele jogou até na seleção da Rússia. Pega o telefone do Carpe, liga para ele e fala que eu estou interessado no Spartak dentro do mercado, cara. Ele ligou, eu dentro do mercado fiquei esperando, ele ligou pro Carpe, o Carpe na mesma hora falou, você é um empresário de João Carlos. Então, manda teu passaporte, tô te mandando a passagem para amanhã, eu quero você aqui depois da manhã, para a gente trazer o João para cá. Tipo assim, em 2 dias, ele chegou, eu assinei, fiz a transferência do Spartak. Tipo assim, uma conversa de supermercado. Em 2 dias eu fechei e fui pro Spartak. Só para fechar essa resenha ali de Rússia, porque foi uma Claro. história inusitada, né? E aí falei, cara, agora eu vou parar. Eu tive uma lesão no Spartak, eu tinha uma renovação automática, não consegui atingir os jogos para essa renovação. Falei, cara, vou voltar pro Vasco, vou realizar meu sonho de encerrar a carreira no Vasco, né, cara? Eu era muito vascaíno. E acabou o contrato no Spartak, não consegui a renovação, voltei. Voltei muito feliz, empolgado, animado. Sendo que quando eu chego para treinar, tinha o Rodrigo e o Luan.
Pulou a Aham. seleção e o Rodrigo jogando bem, e a gente falava que o Rodrigo na época era filho do Eurico, né? Que o Eurico gostava muito dele porque ele provocava o Fluminense, provocava o Flamengo, ele provocava todo mundo e estava jogando bem. E nos treinamentos eu queria minha vaga de qualquer jeito, e pô, o Jorginho, pô, tetracampeão do mundo, sempre me chamava para conversar, falou, pô, João, tá difícil, tá pedindo passagem, tá difícil ter uma brecha ali, porque os dois realmente estão treinando muito bem. Isso, uma parte culpado é você, porque eles estão vendo que qualquer brecha que eles derem, você vai atropelar, você com a experiência que você tem de Europa e com a vontade que você tem aqui de jogar no Vasco. Então, realmente, eu elevei muito nível ali, a zaga muito bem, os caras jogando bem, treinando bem. E quando eu vi que aquilo ali, que eu não teria muita brecha, eu falei, ou eu paro a minha carreira agora, ou eu volto para a Europa para retomar. Cheguei no Eurico mais uma vez e pedi para rescindir meu contrato, que eu não queria receber nada do meu contrato, só deixar eu sair livre, que eu queria voltar para a Europa, eu estava me sentindo bem e aqui os zagueiros estavam muito bem e eu precisava jogar, pela idade que eu já tinha, né? Eu não queria encerrar a carreira no banco. Então foi de boa, a zaga realmente estava muito bem e ele me liberou de boa e eu peguei o telefone e liguei para o presidente do Louquerem. Eu passei 4 anos lá e ele me tratava como família lá. E falei, cara, preciso voltar para a Europa, para saber se a porta está aberta aí ainda, para eu poder finalizar minha carreira por aí. Ele aqui, a casa é sua, você que manda, a hora que você quiser voltar. Aqui eu não te garanto nada, sendo que se tu vai ser titular, se tu vai jogar, sendo que a casa é sua, a porta está aberta, a gente faz um contrato aqui, a gente vê como é que a gente acerta isso. A gente pode vir. Eu peguei a mala e fui embora. Cheguei lá, ele falou: esse contrato aqui tá legal. Eu falei: pô, quero voltar a jogar. Negociamos um pouco para cima, um pouco para baixo, acertamos e fui jogar. O treinador que estava lá era o novo, achou que eu fui lá só para roubar, né, entre aspas, na língua da boleiragem. Eu cheguei lá voando, com aquela vontade que eu voltei pro Vasco, eu voltei para lá também. E já nos amistosos de pré-temporada, eu já estava voando. E ele já chegou no presidente e falou: caraca, o João Carlos quer muito. A gente precisa até porque eu assinei o contrato com performance. Eu falei, cara, vai ter que mudar o contrato dele porque ele vai performar muito e tu vai ter que pagar mais do que o combinado. E graças a Deus o campeonato começou. Realmente eu estava muito motivado, mas eu queria parar no auge. E as coisas foram além do meu pensamento, porque eu estava tão bem que na metade da temporada me veio um empresário, me viu jogar um jogo e não acreditou da minha idade, com 34 anos, voando desse jeito, não é possível. Eu te conhecia, mas eu achei que você voltaria aqui só para encerrar a carreira. Eu falei, o pensamento era esse. Eu quero te levar lá para Al Jazeera. Falei, para Al Jazeera de Abu Dhabi, um time, pô, um dos mais tradicionais dos Emirados. Aí eu falei, não, você deve estar brincando. Eu falei, não, vou te levar, um zagueiro experiente, com essa vontade, com essa qualidade que você tem, eu vou te levar. E aí que veio o problema. Eu falei, como é que eu chego no presidente, na metade da temporada, e falo que eu recebi uma proposta dos Emirados Árabes? Se eu pedir o cara para voltar para cá, o cara abriu as portas. Sim. E como é que eu vou sair e a janela se fechando? Como é que ele vai contratar outro zagueiro para colocar no meu lugar? Aí eu falei, vai eu de novo. Falei, vamos tentar. Vamos no escritório do presidente. Presidente, tinha uma família. Já comecei aquela vaselina, a gente tinha uma família. Obrigado por abrir a porta aí, mas eu queria realizar mais um sonho. Falei, que sonho? Eu falei, pô, de jogar nos Emirados, cara. Pô, morar lá em porra, em Dubai, Abu Dhabi, aquele sonho ali. Pô, todo mundo tem que jogar lá nos Emirados. E eu tenho esse sonho, sempre tive. Ele falou, caraca, mas eu acabei de abrir a porta pra você, meia temporada, você tá bem, você não pode esperar mais meia temporada para me ajudar a realizar esse sonho. E fiquei, cara, mas como é que eu vou contratar outro? Como é que eu vou contratar outro? No final, eu tive que fazer uma proposta para ele de se eu atingisse todas as premiações lá nos Emirados, eu daria 20% para ele, que era um valor, não lembro, não me recordo qual era o valor exato. E aí o diretor falou: deixa ele quer ir muito, eu acho que ele não vai estar tão motivado de ficar aqui, me deixaram embora. E aí eu chego lá, e eu era para encerrar a carreira na Bélgica. Eu Aham. chego nos Emirados, o campeonato muito mais abaixo que na Europa. Eu chego lá como cara, eu viro titular, eu viro cara e os caras falam, pô, como é que esse cara tem 35 anos agora, porra, desse jeito? Porque, porra, na Europa o treinamento era muito mais forte, o nível de concentração muito mais alto.
Porque nos Emirados eu treinava de 10 à meia-noite, muito calor, pô, os Sim. jogos não eram tão intensos, e eu acostumado com a intensidade da Bélgica, cheguei lá voando. Resumindo, ainda fui campeão dos Emirados Árabes pelo Al Jazeera, fui campeão nacional lá, e falei, cara, agora eu posso encerrar. Eu fui para encerrar na Bélgica, chegou aqui, posso encerrar campeão. E volto pro Brasil, feliz da vida. Minha família já estava aqui, mas não foi comigo lá para os Emirados, porque ela preferiu voltar para o Brasil para continuar a escolaridade dos meus filhos. Aham. Eu volto no Brasil, vou parar, o Elias Duba me liga. Fazendo o quê? Eu falei, não, parei, encerrei, graças a Deus, curti minha família e tal. Ele, pô, me ajuda aqui nesse carioca aqui. Eu falei, bom, Elias Duba, eu tô cansado. Eu falei, não tô cansado nada, você jogou muitos jogos lá, foi campeão, me ajuda aqui. Ele me ligou, falou que ia trazer Léo Lima, ia trazer Souza, que jogaram comigo tanto no Vasco, tanto na Bulgária, né? Jogaram muito tempo comigo, são meus amigos. Falei, ah, então eu vou lá no Madureira encerrar a carreira. Aí jogamos Carioca, fizemos uma campanha que não foi tão boa, né? Mas eu joguei ali, o Madureira treinava aqui na Barra também, era perto da escola dos meus filhos. E aí, depois desse Carioca, eu realmente encerrei, não atendi mais ligação, não atendi Desligou mais o ligação de celular. ninguém, desliguei tudo, porque era capaz de eu ceder e voltar, porque realmente eu voltei muito bem fisicamente. E mentalmente, eu conseguia jogar mais um ano, 2 anos fácil. Entendi. É só para voltar um pouquinho, né? Você falou do Lokeren, que você volta, né, para a Bélgica depois da Uhum. passagem no Vasco. Depois você, 6 meses, tem a oportunidade de ir para os Emirados Árabes. Isso. Cara, agora falando do Emirados Árabes, a gente falou da Bélgica um pouquinho. Cara, como foi jogar lá, cara? A gente jornalista, pessoas que estão ligadas no futebol, sempre costuma ouvir bem de premiações, de bichos. Cara, conta um pouquinho se teve alguma coisa assim que tu falou assim, cara, não é possível que eles estão dando esse valor aqui num negócio desse. Teve alguma história dessa? Você foi campeão lá, então. Exato. Tem duas histórias, né, cara? As duas, graças a Deus, são boas. A primeira, que é a mais engraçada, é quando eu chego lá nos Emirados, eu cheguei no último dia da janela, então a sorte que a comissão toda, a comissão médica do Al Jazeera, era toda português de Portugal, só eram portugueses, e eu tinha que fazer o exame muito rápido. Então o português me olhou e falou assim, cara, eu preciso que você seja muito honesto comigo, fale a verdade, você já tem 35 anos, se tem alguma lesão grave? Eu falei, cara, a única lesão grave que eu tenho é na clavícula, nos Emirados. Tem duas histórias legais lá, né, cara? A primeira que eu cheguei no último dia da janela, e a sorte é que a comissão médica era toda portuguesa, né? Eram todos de Portugal. E me fizeram uma pergunta, pediram para eu ser bem sincero se eu já tive alguma lesão grave no joelho, no tornozelo, alguma coisa. E eu falei que somente era clavícula, que eu quebrei a clavícula na base do Vasco ainda. Ele falou: não tem problema nenhum, vou autorizar para o Sheik aqui assinar o teu contrato, que está sendo honesto comigo. E eu assinei o contrato. Sendo que nos Emirados ele tem uma regra até hoje, que é cultural, que você não pode ficar pelado na frente de outra pessoa. E na Bélgica, no Brasil, não existe essas coisas. O que que eu fiz? Eu chego no vestiário correndo, depois do exame médico, os caras estavam treinando já, e eles voltam do treino, entram no vestiário, e eu acabei de chegar do vestiário da sala do médico, que ele me deu o aval para assinar o contrato, e eu tinha que ir rápido assinar o contrato, que era o último dia da janela. Aham. Quando eles entram no vestiário, eu vou, tiro a bermuda térmica, e os caras botam a mão no rosto e falam, não, you're crazy, me chamando de maluco, você é maluco, você é maluco, eu não entendendo nada, levantei a bermuda térmica e fui tomar banho. Quando eu for tomar banho, eu reparei que todas as cabines de chuveiro tinha porta, com tranca. Aham. Aí eu falei, caraca, será que não pode, mano? Não é possível. Tomei o banho, saiu, o tradutor veio. Eu já falava inglês, mas o tradutor árabe, né? Falou, Aham. caraca, João, isso aqui é cultural, nunca mais faça isso, caraca, que isso é tipo uma falta de respeito. Caraca, aquilo ali foi muito engraçado. Aí eu fiquei rindo com aquilo na cabeça e depois foi pegando intimidade com os árabes, aí a gente ficava brincando no vestiário, pô, que não pode, caraca. Aí foi legal. E a outra é que a mania dele, bem que você falou que tem mania de dar o presente.
Quando a Aham. gente foi campeão, cada um ganhou um relógio na caixinha, né? E aquilo ali é cultural também deles, é uma forma de respeito, de agradecer o que você fez pelo clube dele. Então, quando a gente foi campeão, o Sheik desce e dá uma caixinha de relógio para cada um, né? Quando a gente abre, é um relógio brilhante, né? A gente não sabe o valor daquele relógio ali, mas é a forma de um árabe agradecer. Então foram duas histórias para mim que é surpresa, né? Mas duas histórias boas também de se lembrar, né? Boa, boa. E essa segunda, essa primeira é mais engraçada ainda, porque você chega lá sem conhecer muito bem, tu fala, meu Deus, cara, o que que eu fiz agora? E eu fui tomar banho com aquilo na cabeça, sendo que caiu uma ficha quando eu vi que todas as portas de chuveiro tinha tranca. Eu falei, não, acho que não pode ficar pelado, acho que tem que tirar a roupa aqui dentro. E realmente, você tem que ir com short para dentro do banheiro, da Aham. cabine, fechar, tirar e jogar em cima da porta pro roupeiro ir passando e pegando as bermudas terra. E eu não sabia, doido para assinar o contrato, último dia de janela, já arranquei tudo, já saí desesperado, né? Fez tudo E na fui, pressa? eu na pressa e os caras acabaram de chegar do treino. E aquilo ali ficou marcado. Os caras ficaram me zoando, pô, o ano inteiro ali. Depois a gente vai pegando intimidade com os árabes ali. Aí foi só risada. Boa, boa. Cara, e por fim, você sai do Al Jazeera, você comentou brevemente aí que jogou no Madureira, né, com os amigos. Só que o Madureira é rival do Bangu, cara. E aí? Exatamente. E aí? Cara, eu depois eu tive esse mesmo pensamento. Falei, cara, por que que eu não fui pro Bangu, cara? Por que que eu não Né? encerrei onde eu comecei? Onde eu fui nascido e criado? Porque eu vim realmente para parar, eu vim decidido para parar. Então, tipo assim, se fosse uma ligação do presidente do Bangu na época, com certeza eu iria. Mas como foi o presidente do Madureira e o Elias do eu já conhecia, eu falei, eu vou assinar. E o que me encantou também, o que me pegou também nessa situação, foi porque o Madureira treina na aeronáutica, não sei se você conhece ali na Barra. Sei, E sei. a Eu ia escola dos falar isso. meus, então, e a escola dos meus filhos é na rua da aeronáutica. Então eu deixava meus filhos na escola e ia treinar. Então acabava o treino, eu poderia pegar meus filhos e ir para casa, ou ir almoçar com eles, então tinha qualidade de vida. Sim, Então, desculpa, isso foi um dos motivos que me motivou a assinar esse contrato, porque eu não perderia a minha qualidade de vida treinando no Madureira todo dia. Eu poderia fazer o que eu iria fazer mesmo aposentado, de levar meus filhos na escola, de curtir a praia, porque a aeronáutica também é muito perto da Praia da Barra. Então eu poderia ir para a praia depois do treino, poderia curtir meus filhos. Então foi aquilo ali que me motivou a jogar esse carioca. boa, e treina lá até hoje o Madureira, tá? Eu tenho um dos projetos, até mostrar para você depois, cara, Uhum, que é bem legal, que eu estou mostrando como é a divisão de base. Eu vendo para todo mundo esse meu produto, porque eu estou me amarrando de fazer. O que legal. acontece? Eu estou mostrando os meninos, né? Não, a maioria deles não estão nos grandes clubes do Rio de Janeiro, mas buscando o quanto é difícil, o quanto eles estão batalhando, o quanto eles abrem mão de muita coisa e quanto eles treinam também, né? Quanto essa disciplina do profissional vem com meninos de 10 anos, com 11 Com anos. certeza. Você falou bem disso no início da sua carreira, e isso há 25 anos atrás, há 26 anos atrás, e hoje continua dessa mesma forma. E o projeto que eu estou fazendo é lá no Clube da Aeronáutica também. Que legal, cara. Aí eu encontrei o Cara, pessoal do Madureira lá também, é por isso que eu vi que eu falei assim, Madureira ia treinar aqui desde a época do João. com certeza, legal. Parabéns. Boa, boa. Continuando, agora você está em uma outra fase da sua carreira. Agora você está trabalhando com a agência Soccer, correto? JC JC, Soccer. JC Soccer. JC Soccer. Explica um pouquinho como foi a origem dessa parceria. Eu li um pouquinho lá no site de vocês, mas nada melhor do que você falando sobre o seu projeto. Então, isso também surgiu na Bélgica, né, cara? Eu tava na melhor fase da minha vida. Eu falei de carreira, né, profissionalmente falando. Aham. E o meu sócio que eu tenho até hoje, que é o Alexandre Basto, que mora em Portugal, teve essa ideia. A gente jogou junto na base do Vasco. E como ele não seguiu nessa transição profissional, ele seguiu outra direção de estudar, de se profissionalizar nesse ramo, de querer mesmo ser um agente. E ele fez provas e provas, estudos, cursos. E me ligou uma vez e falou: Posso ir aí na Bélgica falar contigo? Eu falei: Claro, tu é meu irmão. Você pode vir a hora que você quiser, a casa está aberta. Ele chegou lá, eu achei que ele queria só falar de passar as férias, né, de ter algum lugar para ficar. E ele chegou, sentou com a pastinha dele e falou: Cara, o que tu vai fazer depois de tu parar de jogar? Eu falei:
como é que é? Pô, tu vem lá do Brasil para falar que eu com Quer me 29 anos aposentar já? quer me aposentar com 29 anos. Eu falei, não, não sei, cara, eu vou parar, não sei nem quando que eu vou parar, cara. Tô pensando nisso não, tô bem pra caraca agora aqui no game. Ele, não, cara, deixa eu fazer uma proposta. Eu usar o seu nome agora, que você tá no auge, montar uma empresa, dar oportunidade para os garotos de comunidade. Então, mesmo que ele não seja atleta, a gente consegue tirar ele da vida, né? Então, da vida do crime, porque a gente sabe como funciona. Aí eu comecei a abraçar a ideia, porque eu sempre quis ajudar as pessoas de uma forma legal, ainda mais através do esporte. E eu falei, tá bom, como é que seria isso? Eu falei, não, tu estrutura a empresa, eu uso teu nome, tu dá uma estrutura na empresa, abre um escritório no Rio e eu trabalho. Eu vou. Então, eu falei, tá bom, confio muito em você, tu é meu amigo, a gente abre essa empresa aí e eu fico te passando as informações. Falei, ah, tá tudo certo, tava feliz da vida na época, ele pegou da melhor fase, né? Tudo eu falava assim na época. E abriu a empresa. E meu irmão trabalhava no Botafogo já com futebol. Esse irmão que eu falei que é 4 anos mais velho, que jogava muita bola, mas não tinha o mesmo foco que eu tive. E a gente tirou ele do Botafogo para trabalhar na empresa. Como a gente também é de comunidade lá do AP de Bangu, ele tem muito contato tanto na Vila Aliança, tanto na Vila Vintém, tanto na Ruaí, tanto no AP de Bangu. Então, essas comunidades ali, ele começou a garimpar ali, com o dono dos projetos, que é o Luciano lá, com o Franklin lá da Vila Aliança, com o Luciano lá da Vintém. Então, a gente começou a garimpar, eles, pela amizade deles também com o meu irmão, começou a indicar alguns jovens atletas ali, e a gente foi pegando ali alguns, e eu vou dar um exemplo, citar, que é o Vinícius Souza. Saiu um desses projetos aí, hoje, graças a Deus, está bem lá no Wolfsburg, da Alemanha, Mais que é um da um, nossa área. que é um dos nossos atletas, né, que é de Bangu. Que tem o outro também que saiu de lá, que é o Andrei, saiu da comunidade, que hoje meu irmão, que também agencia ele, né, junto com o Juliano. E aí foi isso, cara. Meu irmão ficou tocando aqui com ele e aconteceu tudo que ele planejou lá atrás, em 2011, 2009, acho que 2009 ou 2010, alguma coisa, 2009, 2010, 2011. O que que aconteceu? O que ele falou lá atrás aconteceu, porque quando eu parei de jogar, a minha cadeira já estava pronta no escritório. Eu não Sim. precisei montar a minha estrutura já estava montada, com vários atletas, com know-how já, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, porque tinha alguns jogadores também fora do Rio. E eu cheguei, sentei na minha cadeira e dei só continuidade com meus contatos, que eu tenho lá fora. Então a gente foi usando meus contatos com os jovens atletas daqui, para poder transferi-los para a Europa. E graças a Deus esse projeto está dando certo, porque alguns jogadores saíram de lá, como o Vinícius, como o Andrei, como vários outros, e saíram para ser atleta, e tem outros também que passaram na empresa, que a gente tirou também de comunidade, que hoje são homens, são trabalhadores e são gente do bem. Isso aí que é um projeto mais importante. Perfeito. Pegar até o gancho da entrevista que eu tive antes, né? Eu falei com o Alex de Souza, Aham. ídolo na Turquia e tudo mais. Ele falou da importância que é o exemplo de atleta, né? A disciplina que o atleta tem, mesmo que você não se torne um profissional, né? De longa carreira, ou fica Uhum. só um profissional no período, o quanto isso impacta na sua vida pós-futebol ou pós-esporte, né? O quanto a vida de um atleta te molda de um jeito que, independente da profissão que você tiver, você vai ter uma disciplina de atleta, aquele comprometimento, aquele respeito à profissão. E você está falando muito bem disso aí, né? De você não precisa formar jogadores de futebol, você está Com formando certeza. pessoas que têm uma disciplina como se estivesse seguindo a carreira de jogador de profissional. É isso que é o mais importante. Primeiramente, a gente quer construir homens, pai de famílias, independente qual é a sua profissão, ele seja respeitador, ele seja focado em tudo que ele vai fazer. Então, o esporte ensina muito isso. Independente se ele vai ganhar dinheiro com futebol ou não, quando ele sai dali, ele já sai outra pessoa. Então, com a cabeça muito mais para frente, muito mais dedicado, muito mais profissional, muito mais correto, porque o esporte ensina isso. O esporte ensina a disciplina. Você ter horário com as coisas, você ter compromisso com as coisas. Então, que é a maioria, né, que passou na empresa que não foram atletas, e sempre vai ser a maioria, né, porque para ser um atleta de alto rendimento que ganhe realmente dinheiro com o futebol é a minoria da minoria, todos sabem disso. Então, a maioria que ficou para trás, graças a Deus,
não se envolveu no tráfico, é pai de família, hoje tem seus empregos, sua família. Então, isso aí que faz valer a pena um projeto que começou lá atrás, né, cara? Exatamente. E falando talvez do atleta que você já comentou aqui, outro da nossa área também, ali, Bangu, Realengo e Padre Miguel é tudo uma coisa só, então todo mundo se une Exatamente. ali. Então o Vinição também, Vinícius Souza, campeão brasileiro, campeão de Libertadores com o Flamengo, tá voando no Wolfsburg. Você tem para você, cara, que ele é um atleta de nível AA da Europa, que é aqueles times que são favoritos à Champions League, cara? Não, com certeza. Não só porque a gente trabalha com ele, mas porque a gente conhece ele desde os 11, 12 anos de idade e vê toda a evolução dele. Desde o profissional do Flamengo, quando ele ganhou tudo, até a ida dele para a Bélgica. Aí depois na Premier League lá ele atingiu o nível máximo e aí deu a infelicidade de o time cair. E aí agora no Wolfsburg, pegando mais experiência ali no campeonato alemão, que é um campeonato muito difícil. E Sim. pra gente aqui, a gente sempre viu o Vinição com expectativa dele de seleção brasileira mesmo, nível AA. Eu acho que tá faltando um time que ajude ele também, porque, como eu falei, na Premier League ele foi o maior recuperador de bolas. Foi. Então, se eu acho que se ele tivesse um time melhor ou uma equipe melhor, eu acho que sobressaía muito mais essas notícias. Então, a visualização para você poder falar, para um jornalista poder cogitar ele na seleção, seria muito mais fácil. Então, hoje no Wolfsburg ele está muito focado. Espero que o Wolfsburg ajude ele também a realizar esse sonho, né? Porque ele quer muito. A gente sempre conversa, ele quer muito chegar na seleção brasileira. É muito difícil. Tem muitos Muito. jogadores da posição ali dele muito boa, mas é o que a gente fala, é da noite pro dia. Futebol acontece da noite pro dia e a gente vê ele sim como um nível A da Europa, cara. Perfeito. E teve, se você não quiser não comentar, não tem problema, tá? Teve esse recente rumor no Corinthians. Tem alguma coisa que você possa falar sobre isso? Ou não Então, chegou a cara, bater papo? a gente não costuma falar, não, mas tem sondagem de vários clubes do Brasil, sim, inclusive do Corinthians, mas a gente não pode entrar em detalhes. Mas é que eu falei, ele tem um contrato longo no Wolfsburgo, tá muito feliz lá. E com certeza, se algum deles aqui do Brasil fizer uma proposta que agrade o atleta e ele vier, com certeza nós vamos ficar felizes também, porque no final a decisão é dele. Verdade, perfeito. Como foi a sua durante a sua carreira toda de Exatamente. trocando de. Perfeito. Tem algum recado que você possa dar, tanto para os meninos que fazem parte do seu projeto e também que não estão, que sonham em ser jogador de futebol? Cara, primeiramente é não desistir dos teus sonhos, né, cara? Botar ele na tua meta ali e se perguntar o que você deve fazer, o que você precisa fazer para realizar esse sonho, porque quando você faz essa pergunta, você começa a abrir os seus campos e pensar, eu preciso treinar mais, eu preciso dormir melhor, eu preciso me alimentar melhor. Porque a questão hoje não é só jogar bola, não é só ter qualidade, não é só dom que o Deus te deu. Você tem que ser disciplinado, você tem que ser focado. Então não adianta você ter uma qualidade enorme e dormir tarde e entrar no álcool ou no vape. Eu sempre falo para os atletas, cara, esquece isso, vai te prejudicar. Esse vape que está na moda, essa modinha de álcool, esse negócio de sair, dormir tarde, se alimentar mal, isso tudo vai te prejudicar lá na frente. Então, eu acho que não desistir do sonho e ser um cara realmente disciplinado e focado e ver o que você precisa realmente para realizá-lo. Perfeito. João, agora para terminar, eu gosto de fazer uma brincadeira, bate-bola, jogo rápido, vou perguntar e o que vier primeiro na sua cabeça, você pode falar, tá bom? Se Tá? for possível com uma palavra, melhor para ser algo mais dinâmico. Perfeito? Perfeito. Cara, o melhor jogador que você jogou junto, Roberto Carlos, o melhor que enfrentou, William, seu melhor treinador, Gus Hiddink, seu melhor amigo no futebol. tem vários. Alex da Silva, Boa. Título mais importante na sua carreira. Campeonato Búlgaro, O cara mais resenha de vestiário que teve. o Diarra, Era resenha pura? muita resenha, que negão engraçado. Você acha que deveria ter mais espaço na seleção? Você falou da naturalização para a Bélgica, mas na seleção brasileira.
Na seleção brasileira não, porque eu passei muito tempo fora, então no nicho europeu que não era tão falado como agora, porque agora a Bélgica é muito falado, mas na minha época não era. Não tinha essas transmissões que tem hoje. Então, agora na seleção belga, talvez sim, se eu continuasse no Genk ali, talvez eu poderia ter uma oportunidade. Mas não foi e eu não me arrependo das minhas decisões, não. Perfeito. Você acha que se tivesse ficado, conseguiria jogar uma Copa? Eu acho, eu acho que sim. Não só pelo treinador que estava ali na seleção, mas pelo momento que eu vivia. Então, um momento que tudo dava certo, como eu comentei. Então, acho que um zagueiro, quando ele joga muito bem e faz gol, aquilo chama muita atenção. Então, na minha opinião, acho que eu teria uma chance sim na seleção. Mas isso só Deus que sabe, né? E tem, na última, né? Gostaria de jogar com alguém que não conseguiu jogar? Cara, eu acho que eu joguei até com mais pessoas do que eu queria jogar, cara. Porque se eu botar na minha lista aqui com quem eu joguei, cara, acho que eu fui abençoado. Então, como que eu imaginar que eu jogo com o Romário, ou com o Roberto Carlos, ou com o William, ou com, porra, Courtois hoje, ou com o Kevin, com o De Bruyne, tipo assim, as pessoas às vezes me falam, cara, tu jogou com esses caras todos, cara. Pô, joguei, mas o nego não percebe, aí tem que ir na internet pesquisar se realmente você jogou, mas eu acho que eu não posso falar ninguém, porque eu acho que eu joguei com muita gente. Tipo assim, eu esqueci de vários, como Juninho Pernambucano, Paulista, Felipe. Eu joguei só com um craque, então eu não posso falar mais um. Eu já joguei com tantos que eu acho que eu fui abençoado. Perfeito. E para montar o jogador perfeito, para a gente encerrar de vez, passe, Cara, Buçufa, cara. drible, William, chute, Roberto Carlos. velocidade, Médio Carcelado, Marrocos. força. Samba, o zagueiro jogou do meu lado no 11. Eu sei quem é isso aí. Surreal Nossa. de forte. 3 metros para frente, para largura e 3 metros de altura. Inteligência. Jusilei. E a última, a estrela. Aquele cara que ele tem a estrela. Eu. Boa. João, muito obrigado pelo bate-papo, cara. Adorei falar com você, conhecer mais a sua carreira, conversar com você sobre o seu período no futebol europeu, brasileiro. Uma honra ter conversado com você aqui. E se quiser deixar algum recado para o pessoal que assistiu o nosso bate-papo, fique à vontade. Eu só quero realmente agradecer a oportunidade. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado ao Jornal do Esporte. E fique sempre à vontade aí. Quiser mais uma curiosidade, alguma pergunta que faltou, eu estou sempre aqui à disposição. Obrigado mesmo Obrigado. pela oportunidade. Obrigado, João. Obrigado de verdade. Rapaziada, curta, se inscreva, compartilhe o vídeo. É muito importante para a gente trazer personalidades tão grandiosas como o João Carlos agora aqui. Obrigado, valeu e a gente volta com mais. Um Abraço! abraço.